Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Quem fala aqui é Marcelino Araújo. Dia 16 de 3 de 2017, 20 horas 14 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler em Jeremias, capítulos 9, 10 e 11. Seja bem-vindo e acompanhe comigo a leitura. Se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio de engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre os gentios que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e clamai, carpideiras, que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria,
nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se no bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem de fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, todas as minhas cordas se romperam, os meus filhos foram-se de mim, não existem, ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor de terra, do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos.
Castiga-me, ó Senhor, porém com júbilo não, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios, que não te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, e devoraram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada. A palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que eu ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes mandei, que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares e a impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizera, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, e seus filhos e suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação.
E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado, você que me acompanhou. Deus abençoe. Volte sempre, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Dê o seu like, faça o seu comentário. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, se Deus assim quiser. Tchau! Tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir.